Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o time do Agrovet Concursos vai apresentar para vocês mais um edital comentado. Dessa vez o edital do Exame Nacional de Residência, ENARE, edição 2025-2026, para a área de Medicina Veterinária. Vamos começar que nós temos bastante coisa para tratar, né? Então aqui, inicialmente, nós temos aqui os pontos que vocês devem observar nesse edital. Eu destaquei alguns. Logicamente, que todos os candidatos desse concurso devem ler o edital completo, né? Mas os principais pontos vão ser destacados nessa apresentação. A natureza da residência e compromisso exclusivo, né? O ENAR é um processo seletivo unificado para o preenchimento de vagas em programas de residência, que são cursos de especialização lato sensu com ensino em serviço. Não se trata de um cargo em emprego público e a aprovação não vincula, não cria vínculo empregatício com a SBCE ou as instituições participantes. Os programas exigem um regime máximo de 60 horas semanais em dedicação exclusiva, com duração mínima de 2 anos. Isso significa que é incompatível com qualquer outra atividade profissional remunerada ou formativa que exija dispensa de assiduidade integral, incluindo tarefas de mestrado e doutorados. Este é um compromisso muito sério que você deve estar ciente na exigência de dedicação integral. Requisitos de elegibilidade e formação. Você deve possuir diploma, certificado ou declaração de conclusão do curso de graduação em medicina veterinária emitido por uma instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Caso ainda esteja cursando, é permitido participar se estiver no último semestre, com conclusão, colação de grau prevista até no máximo a data de início do programa que está concorrendo, que no caso é o começo do ano que vem, né? Começo do ano de 2026. Estudantes que concluirão o curso após essa data não podem participar. É obrigatória a inscrição definitiva ou provisória no seu respectivo conselho de classe, ou seja, para o médico veterinário isso significa ter registro no CRMV. É imprescindível estar regular com o conselho de classe, obrigações eleitorais, serviços militar, se aplicável, no caso de homens, e no caso de diplomas estrangeiros, apresentar revalidação e proficiência em português. Então, vocês têm que se atentar para estarem preenchendo todos esses requisitos aqui. Qualquer um deles que vocês não preencherem vai ser suficiente para a sua eliminação. Importante, não é permitido egresso de programa de residência multiprofissional, uniprofissional, cursar novamente a mesma área de concentração. Você poderá realizar apenas mais um programa em área de concentração diferente daquela que já concluída, né? Ou seja, você não pode se inscrever. Se você já participou de um programa do ENARE ou de residência antes, você não pode aplicar para a mesma área de concentração, né? Você pode aplicar para uma nova área de concentração, né? No caso, então, você teria duas pós-graduações lato sensu. Processo de inscrição, prazos e cuidados essenciais. Inscrições estarão abertas do dia 25, ou seja, já foram abertas, né, e as inscrições se encerram no dia 18 de julho de 2025. Né. O valor da inscrição é de R$ 220. O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito até o dia 22 de julho de 2025, mas se recomenda fortemente que logo após você fazer a sua inscrição, logo que possível você já pague, para não ter problema de esquecer de efetuar o pagamento e ser eliminado, né, da seleção. A inscrição deve ser feita exclusivamente online no seguinte endereço, aqui está o endereço da inscrição, que está previsto no edital. Ao se inscrever, você deve informar o seu CPF, inscrever-se como médico veterinário e selecionar a cidade onde deseja realizar a prova, né. Lá no formulário de inscrição também vão estar sendo ofertadas as cidades. São todas as capitais de estados e tem alguns estados que possuem outras cidades que também pode ser realizada a prova. O boleto bancário será gerado automaticamente e o pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária por Pix, por boleto ou Pix, né? Outras formas de pagamento como DOC, TED e depósito em caixa eletrônico não são aceitas, né? Então fique atento para você não querer pagar a sua inscrição de forma indevida e ter a inscrição indeferida.
Toda a responsabilidade pela exatidão das informações prestadas é do candidato. Informações erradas ou incompletas podem levar à exclusão do processo seletivo. Etapas do processo seletivo. É uma etapa única, né? A etapa vai ser simplesmente a prova objetiva, né? Esse ano é só a prova objetiva. O processo seletivo é composto por uma etapa, a prova objetiva, que tem caráter eliminatório e classificatório. A prova será realizada no dia 19 de outubro, né, no período da tarde. Os portões serão fechados 30 minutos antes do início da prova, sendo proibida a entrada após esse horário. Chegue com bastante antecedência para não dar mole, né, para você ser eliminado só por não ter conseguido chegar no local de seleção antes do horário que eles vão fechar os portões. A prova objetiva terá 100 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas, sendo apenas uma correta. Serão 20 questões de competências gerais, que depois nós vamos, daqui a pouco, olhar o programa, né, dessas competências gerais, e mais 80 questões de competências específicas. Ou seja, então você já vê que 80% da pontuação vai estar na parte específica. Cada questão vale 1 ponto, totalizando 100 pontos, ou seja, não tem peso diferenciado das questões específicas e das questões gerais, todas valem 1 ponto. Para ser considerado aprovado, o candidato precisa atingir, no mínimo, 40 pontos. Menos que isso, resultará em eliminação automática. Então, somando a pontuação que você vai obter nas competências gerais e nas competências específicas, a pontuação mínima para você continuar para as próximas etapas, que é a etapa de aplicação, né, é obter 40 pontos. O processo seletivo tem apenas uma prova objetiva, não há análise curricular, não há entrevista e não há prova prática. Um único domingo decide tudo. Peso muito maior na preparação teórica. Ou seja, como só tem a prova objetiva, você tem que se preparar muito bem para ela. Aqui é um recorte do edital. Realização da prova. Orientações cruciais para o dia do exame. Leve caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente. E documentação de identidade original. Caneta esferográfica azul ou preta de material transparente é a famosa BIC. E documento original de identidade, você não pode levar documento eletrônico. Ou seja, não pode levar carteira de identidade digital no celular, por exemplo. Porque você não vai poder abrir o celular no local da prova. Então, fica inviável. Então, você tem que levar um documento impresso. Não serão aceitos como documentos de identidade protocolos, documentos sem fotos, certidões de nascimento, casamento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de estudante, fotocópias, mesmo que autenticadas, ou documentos ilegíveis ou danificados. Então, já dá uma conferida no seu documento. Se você não tiver um documento de identificação original, impresso, em condições, já vá atrás de providenciar isso. Serão realizadas coleta de impressão digital e detecção de metais ao entrar e sair das salas e sanitários. Você deve permanecer na sala por no mínimo 1 hora após o início da prova. Não é permitido o uso de aparelhos eletrônicos, celulares, smartphones, relógios de qualquer tipo, etc., calculadoras, livros, anotações, chapéus, bonés, óculos escuros, lápis, lapiseira, corretor líquido ou borracha. Todos esses itens devem ser recolhidos em embalagem não reutilizável, fornecida e permanecer lacrados. Na verdade, a gente recomenda que é fortemente recomendado que você não levar esses objetos, para não ter o perigo de esquecer de guardar algum deles, alguma coisa parecida, e você já ser eliminado do certame. Ao terminar, você deve obrigatoriamente entregar o cartão de respostas e o caderno de questões, a menos que saia nos últimos 30 minutos ao fiscal. Então, você só vai poder levar o caderno de questões se você ficar até os 30 minutos finais da prova. Se você sair antes disso, você vai ter que entregar, além do cartão de respostas, o caderno de questões. Ou seja, é recomendável que você fique até os 30 minutos finais para você levar o caderno de questões e você saber, né, o que você anotou em cada questão e até para as próximas fases de recursos, né, que é imprescindível nesse tipo de prova. Preencha o cartão de resposta com caneta esferográfica tinta azul ou preta. Marcações indevidas, mais de uma resposta, nenhuma resposta, emendas, rasuras, campos não preenchidos integralmente, resultarão em nota 0 na questão. Então, se você fizer qualquer um desses tipos de marcações aqui
em uma questão específica, você obterá 0 naquela questão. Não haverá substituição de cartão de resposta por erro do candidato. Então, ou seja, antes de marcar no seu cartão de resposta, você tem que ter muito cuidado, né, porque vai ser só fornecido um cartão para você e você não pode rasurar, né, e não pode cometer nem dupla marcação, nada parecido. Né, então, você pode acabar perdendo questões de forma indevida. Qualquer tentativa de fraude, uso de meios ilícitos ou falta de respeito resultará em eliminação. Exigências incomuns que estão nesse edital para as lactantes. Né? A lactante deve levar acompanhante adulto para cuidar do bebê durante a prova. Ou seja, deve levar um acompanhante maior de 18 anos para cuidar do bebê durante a prova. Os intervalos de amamentação, 30 minutos a cada 2 horas, com compensação de tempo. Então tem essa previsão. Sem acompanhante, impossibilidade de amamentar no local. Ou seja, se a lactante não conseguir levar um acompanhante, né, não vai conseguir amamentar no local. Né, mas o recomendável mesmo é que, nesse caso, né, se possível, né, não leve o bebê para o local de prova para não diminuir a concentração da lactante que estiver participando. Escolha da instituição e programa, sua estratégia pós-prova. Então aqui nós já estamos discutindo depois da prova. Né? Daqui a pouco nós vamos voltar na prova objetiva, né? que é o primeiro objetivo maior de obter a maior pontuação possível, né? Mas pós-prova, você não indicará a instituição participante no ato da inscrição. Ou seja, quando você fizer a inscrição, a única indicação que você vai fazer, né, é a sua área, né, e o local que você vai realizar a prova, né, que você escolheu para realizar a prova. Nesse momento, você não vai escolher para qual vaga você quer concorrer. A escolha de instituição e programa será feita após a publicação do resultado definitivo da nota final, em até 3 meses, em até 3 oportunidades distintas. Então, ou seja, vão ser 3 rodadas, né, que você vai fazer a aplicação depois que você obtiver uma nota maior que 40%, maior que 40 pontos. É fundamental acompanhar diariamente o sistema de preenchimento das vagas. Ele será atualizado com sua classificação preliminar e a nota de corte para cada instituição participante. Isso permitirá que você faça uma escolha estratégica. Então, durante o período que estiver aberto a inscrição em uma dessas 3 oportunidades, né, você pode alterar essa inscrição a qualquer momento. Então, você tem que se inscrever, ficar acompanhando, se vê que outros candidatos com nota maiores que a sua se inscreveram, e você tem que decidir se você vai tentar ficar no cadastro de reserva naquela localidade ou prefere migrar a sua inscrição para outro local para tentar já ficar dentro das vagas. Você poderá alterar suas opções de instituição quantas vezes quiser, foi o que eu acabei de dizer, até o encerramento de cada oportunidade, sendo considerada a última alteração efetuada e confirmada. É obrigatório participar de no mínimo uma oportunidade de escolha para constar no resultado final. Então ou seja, você precisa fazer pelo menos uma aplicação. Né? Se você não aplicar nenhuma vez, você também já está eliminado. O processo de escolha envolve a primeira, segunda e terceira oportunidades, onde você pode ser classificado nas vagas ou entrar em cadastro de reserva, dependendo da classificação e das vagas remanescentes. Risco estratégico. Primeira oportunidade, escolha apenas uma instituição com vaga disponível. Se for classificado, migra para o cadastro de reserva. Se não for classificado, desculpa. Na segunda e terceira oportunidades, pode escolher instituições já com vagas preenchidas para entrar na lista de espera local. Essa é a nossa recomendação. Armadilha. Se não participar de nenhuma etapa, já é eliminado. Foi o que eu falei ali em cima. A instituição programa não é escolhida na inscrição, mas em até 3 rodadas depois da nota definitiva. O sistema abre 24 horas por dia, mas fica offline de meia-noite às 6 para atualizar a classificação e a nota de corte. Quem não participar de nenhuma rodada já é eliminado. Exige vigilância diária, você pode mudar de ideia várias vezes, mas sua última confirmação vale. Atrasar um clique pode custar a sua vaga. Depois das rodadas sobre um cadastro de reserva nacional, você pode ser chamado para qualquer instituição do país. E se aceitar, sai da lista anterior. É preciso estar disposto a se mudar sem aviso longo e acompanhar convocações até março de 2026.
A Bolsa Residência. O valor mínimo da Bolsa Residência é de R$ 1.100, né? Matrícula e início do programa, documentação final. As instituições participantes são responsáveis pelo processo de matrícula e gestão acadêmica. Você será convocado para a matrícula e deve consultar o edital institucional específico da instituição para a qual foi convocado no site do Enare. Além do diploma de graduação e registro de CRMV, você precisará apresentar carteira de vacinação atualizada, com comprovação de vacinação contra coronavírus, tétano, sarampo, difteria e hepatite B. Muitos recém-formados não têm esses comprovantes em dia, regularize até março de 2026. Não só recém-formados, né? Então, a gente tem ciência que alguns locais do país estão com dificuldades de algumas vacinas dessas disponíveis na rede pública, né? Então, você tem que, desde já, correr atrás disso para poder regularizar a sua caderneta de vacinação. Não deixar para a última hora, porque eventualmente você pode deixar para a última hora, você não consegue uma vacina dessa, você pode acabar perdendo a sua vaga por não conseguir se vacinar e não conseguir comprovar que está com a carteira de vacinação atualizada. A aprovação do processo seletivo não garante automaticamente a matrícula, que está condicionada à apresentação de todos os documentos exigidos pela instituição participante. O início do ano letivo está previsto para o primeiro dia útil de março de 2026. Se a convocação ocorrer após essa data, você terá um dia útil subsequente para se apresentar, sob pena de perda da vaga. Responsabilidade do candidato e divulgação de informações. É de inteira responsabilidade acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados oficiais no site do Enare. Qualquer inexatidão, irregularidade, omissão ou declaração falsa de dados, mesmo após a aprovação, pode resultar na sua eliminação. Os prazos são finais e contínuos, sem justificativo para não cumprimento. A ausência em qualquer fase acarreta eliminação. Seus dados pessoais, nome completo, número de inscrição, data de nascimento e, se ocorrer as vagas reservadas, serão divulgados no site do Enare para transparência. Então, o candidato não pode querer se inscrever nessa seleção e falar que não quer o seu nome divulgado. Ao se preparar, concentre-se nas competências específicas para a sua área, dado que elas correspondem a 80% da prova. Além disso, a organização tem um prazo de inscrição e pagamento e a atenção rigorosa a essas regras da prova, especificamente itens proibidos, são cruciais para evitar a sua desclassificação. Então aqui agora nós vamos entrar no edital do programa, né, da prova objetiva, né, que é a única prova desse concurso. Então a primeira parte de conhecimentos básicos, serão 20 questões. Né, histórias das políticas de saúde do Brasil, reforma sanitária, SUS, rede de atenção à saúde, inclusão de grupos vulnerabilizados, estratégia de saúde da família e política nacional de atenção básica, política de educação permanente, política de humanização. Essa parte tem bastante material disponível, né, que vocês podem obter para a sua preparação, né. O nosso sistema, né, basicamente é que a gente defende que você deve se preparar, né, com a realização, logicamente com estudo teórico, né, mas fundamentalmente estudar na resolução de questões de provas anteriores, né. E essa parte de conhecimentos básicos aqui, né, vocês conseguem obter muito material de provas anteriores, né, não só do Enare, como de outros concursos na área de saúde, né, para vocês resolverem e estarem devidamente preparados para o momento da prova. Os assuntos mais cobrados, né, na área de veterinária, nós fizemos um levantamento, né, os assuntos, que agora nós vamos entrar na parte específica da prova, né, são 80 questões. Os assuntos mais cobrados na área específica de veterinária, nos concursos do Enare de 2021 a 2024, são essas aqui que nós temos, né. O que mais caiu, os assuntos que mais caíram foram zoonoses, inspeção de carne e pequenos animais, né. De forma intermediária, produção animal, epidemiologia, ruminantes, reprodução animal e programas sanitários, né. Como ainda é muito cobrado, nós temos a questão de anestesiologia, diretrizes, terapêutica e SUS. Vocês observam que SUS também cai na parte específica, apesar do programa estar
basicamente listado na parte básica. Então, é fundamental vocês estudarem isso, né? Ainda temos como menor incidência a parte de fisiologia, cirurgia, equinos, radiologia, toxicologia, inspeção de leite, microbiologia, patologia, eutanásia silvestre, né? Então, com isso aqui vocês já conseguem organizar mais ou menos onde que vocês devem concentrar o estudo de vocês, né? Logicamente, é fundamental que vocês vão otimizando o estudo, né, e a capacidade de vocês de resolver questões, né, do que é historicamente mais cobrado para o que é historicamente menos cobrado, e não o contrário, né, que não seria uma decisão muito inteligente, né? Para ajudar vocês nessa preparação, né, nós temos um material que nós estamos comercializando, que é uma apostila que nós fizemos de questões comentadas, né, do ENARE do ano passado, né? Então, as questões são apresentadas gabaritadas, são comentadas de forma resumida, de forma extensiva, né? Nós também, nesse material, disponibilizamos flashcards direcionados para vocês se prepararem e também mapas mentais direcionados, né? Mais adiante nessa apresentação, eu vou demonstrar como é que é a composição desse material para vocês poderem observar, e também onde vocês podem obter esse material para poder fazer o download de uma parte dele, para vocês também avaliarem a qualidade e se vale a pena adquirir o material ou não, né? O importante é que nós decidimos fazer esse material apenas do ano de 2024. Né? Primeiro, que nós estamos tratando da mesma seleção, do ENARE, né? Segundo, que a banca avaliadora é a mesma, né, em 2024, né, o que não ocorreu nos anos anteriores, né? 2024 e 2025 vai ser a FGV, né? Ou seja, você tratando da mesma seleção e na mesma banca, você já consegue ter um paradigma para avaliar que tipo de cobrança é feita, né? Logicamente, as questões não vão se repetir, né, mas podem se repetir os temas e a forma de cobrança, né? Por isso que a resolução de questões anteriores, principalmente comentadas, onde há uma ampliação da resolução da questão, né, que vai auxiliar vocês no aprendizado, é fundamental para a preparação. Então, aqui tem um QR Code e o link onde vocês podem baixar o material para avaliação, né? E aqui o link, o QR Code, onde vocês podem adquirir esse material, né, por um preço bem acessível. Então, os conhecimentos específicos, né, são 80 questões, né? Nós temos a primeira parte de Ciências Biológicas da Saúde, né? Tem a parte de Ciências Humanas e Sociais, também, que também vai ser cobrado, né? Eu não vou ficar lendo isso aqui tudo, porque a nossa apresentação já está extensa, já está com mais de 20 minutos, né? Se vocês quiserem só dar um pause no vídeo, vocês podem observar isso aqui, mas também logicamente está disponível no edital. A parte mais específica da área de vocês, né? A parte de zootecnia e produção animal, inspeção e tecnologia de produtos de origem animal, clínica veterinária e medicina veterinária preventiva e saúde pública, né? E, logicamente, a banca deixou aqui embaixo um item coringa, né, que é a habilidade de atitudes constantes nas diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação de medicina veterinária. Ou seja, qualquer coisa que vocês viram na faculdade, né, ou deveriam ter visto, pode ser cobrado de vocês nessa prova. Por isso que é importante vocês terem estratégia na seleção de o que estudar, né, de preferência pela recorrência, é a coisa mais inteligente a ser feita, né, mas se preparar de uma maneira ampla. Aqui agora uma análise da prova do ano passado, né, a distribuição das questões da prova do ano passado. Vocês observem que, apesar de não estar explícito no edital, porque o edital é muito semelhante ao do ano passado, né, decretos e legislações, alta incidência, né? Por quê? Por que a banca geralmente faz isso, né? Porque ela, cobrando decretos e legislações, ela pode fazer uma pergunta mais objetiva em cima de um decreto ou uma legislação, né, e a resposta, basicamente, não é passível de recurso, né? É uma resposta certa ou errada do item que ela deu, e sendo os outros quatro automaticamente não estão corretos, né? Também muitas questões de clínica de pequenos, coincidência média, inspeção de carne, o SUS, né, que também está na parte básica, né, também
cobrança de forma relevante no ano passado, e para esse ano a mesma expectativa. Clínica de grandes, zoonoses e doenças infecciosas, né? Já com a cobrança menor um pouco a parte de programas sanitários, reprodução animal e microbiologia, né? Com menor incidência ainda estatística e epidemiologia, clínica de equinos e patologia clínica. E ainda com menor incidência teve a parte de anestesiologia, terapêutica, cirurgia, imunologia, fisiologia, genética, parasitologia, inspeção de leite, patologia animal, virologia e biologia celular. Ou seja, então essas distribuições que eu apresentei aqui agora e aquela histórica anterior lá, é fundamental para vocês escolherem por onde começar a preparação de vocês, logicamente do que é mais cobrado para o que é menos cobrado. O que é mais cobrado, historicamente, vocês têm que estar bem mais preparados, porque a chance de ser mais cobrado novamente é maior do que o que caiu menos nas anteriores. Então aqui um exemplo da discussão de uma questão que é apresentada no material nosso, né? Inicialmente o material ele é diferente do que está sendo apresentado aqui. No material a gente apresenta primeiro só o enunciado da questão, de todas as questões, no caso aqui é 60 questões, vocês vão receber primeiro só o enunciado. Depois, na segunda parte do documento é apresentado o gabarito de todas as questões. E aqui nós estamos na terceira parte do material, que é a parte onde é apresentada a questão, né, já com o gabarito e o comentário na sequência, né? Então, primeiro aqui nós temos uma questão de imunologia, né, que foi cobrado ano passado, né, que a tuberculose em bovinos é causada por uma variedade de Mycobacterium tuberculosis bovis, que pertence ao complexo Mycobacterium tuberculosis. A base do diagnóstico da tuberculose em vivo se dá pela tuberculinização intradérmica em bovinos e bubalinos, com idade superior a 6 meses. Segundo o PNBCT, assinale a opção que indica a caracterização imunológica desse teste. Aí aqui é apresentada as alternativas, né, as 5 alternativas, da mesma forma que vai ser feito esse ano. Então vocês vão ter a questão, o enunciado da questão, né? E vão ter as 5 alternativas para julgar, né, e vão ter que marcar uma. No caso aqui, o gabarito era a alternativa D. É uma reação de hipersensibilidade tardia do tipo 4, em que estão envolvidos monócitos e linfócitos T. Aí, para essa questão, nós trazemos um comentário sintético, né? A tuberculinização intradérmica em bovinos configura uma reação de hipersensibilidade tardia